Fala galera, hoje eu não tô sozinho, há 2 dias atrás eu tava sozinho aqui, todo mundo tinha me abandonado, aí eu resolvi trazer um monte de gente hoje pra falar. Tô eu, o Zorzo aqui, que a turma já conhece, o Juliano e o Arthur também, o pessoal já deve ter visto aí, acompanhando nossos vídeos, deve ter visto aí o Sirius da Gravel, e hoje nós trouxemos eles aqui pra gente conversar um pouquinho. Na verdade eu queria começar perguntando, né, para vocês tal, como é que foram as experiências, né, com a nossa Spry. Vamos começar aqui com o Arthur, tá do meu lado, tá mais perto, né? Prazer. Obrigado por receber a gente aqui. A bicicleta é incrível, né? Eu acho que, como até foi comentado, é aquele negócio de, se for pra ter uma bike só, é a cartinha na manga, é a carta na manga. É uma bicicleta super divertida de pedalar ali no uso urbano pro deslocamento. Ela é incrível, tem velocidade, tem versatilidade. Uma bicicletinha bem legal, bem legalzinha de pedalar, assim. Diversão acho que definiu a experiência, sem dúvida. Sim. Conta pra gente, você no seu dia a dia, que bike que você tem? Eu tenho uma bike de gravel. Qual? Pode falar. Eu tenho uma Specialized Crux. Sei. Carbono. Certo. One by. E, debaixo... Cara, quando tu tá em cima da bike pedalando, anda, né? Sim. Só anda, né? E a experiência com a Esprit foi muito parecida. Fiquei super satisfeito. É legal como ela é mais acessível, dá aquela estiga da gente tirar um pouquinho mais da bicicleta, né? Sim. Dá um pouquinho menos de pena no uso, e aí que tu vê que a bicicleta começa a responder de verdade. Quando a gente dia a dia, né? Legal. Quando a gente passa um pouquinho ali daquele medinho que a gente tem com a bicicleta e, vou usar ela direito, que é quando a bicicleta começa a te devolver aquela diversão que tu realmente estava procurando. Sei. Então, pra mim, foi incrível, assim. E o que você sentiu, assim, de diferença pra tu? É lógico, né? Vai falar, você tá com a bike mais top, né? A diferença de peso também comparando com a diferença de tua, peso, né? Tem bastante. Incomoda. Mas sei lá, e também como é que você sentiu de geometria, de alguma coisa? Quais essas diferenças você sentiu de uma bike pra outra? Eu acho que o principal é que a Esprit ela é um pouquinho mais longa e um pouquinho mais baixa. Tá. Eu não me senti tão altão assim. Sim. Apesar de que sempre a geometria a gente dá uma ajeitada. Eu acredito, é possível que essa foi a que eu usei, talvez. Pode ser. Talvez? Não sei. Talvez o cilindro um pouco baixo. Mas eu senti bastante diferença ali na questão da geometria, mas o encaixe, escolhendo o tamanho certo, foi perfeito. Sei. Por ela ser um pouquinho mais longa, tu puxa a mesinha um pouquinho mais para trás, tu tem aquele controle, aquela agilidade que talvez usando uma bicicleta mais curta, mais alta, com a mesa mais longa, ela não te daria. Sim. Até vou aproveitar então para explicar, porque a gente não conversou, né? Não, mas quando eu e o André começamos a falar sobre fazer a Gravel, ele usava uma Gran Fundo da BMC. Sim. Conheço. A frente bem aberta. Aí eu comecei a pesquisar, ele falou assim, eu quero uma bike que renda bastante, a bike tem que responder, não pode ser uma bike muito lenta. Aí beleza. Aí quando eu comecei a pesquisar sobre gravel, eu comecei a ver que muita gente estava abrindo o ângulo da caixa de direção para poder escapar com o pé do pneu, não tocar isso. Só que assim, cara, abrindo o ângulo a bike fica lenta. Quando você vai andar em pé, a hora que você deita a bike para fazer o pêndulo, ela tende a fazer curva, né? Fica aquele... Aí a solução que a gente achou foi o seguinte, cara, alongar o top tube de uma forma assim que por exemplo assim, comparando com a nossa 3R1, que seria 50 por 52,5, a gente fez a bike 50 por 54,5, a gente alongou ela. Você na sua altura, numa road normal da sua, ia usar uma mesa 100, nessa aqui você vai usar uma mesa 8. Então com isso aqui que a gente conseguiu, a gente alongou o top tube, o ângulo da caixa continua semelhante à bike de estrada, então ela responde bem andando em pé. Só que se você puxar uma linha reta entre o guidão e o eixo, a roda continua ainda adiantada com relação ao guidão, o que dá estabilidade descendo, entendeu? Então a gente realmente alongou ela para ela ficar rápida e manter a agilidade. E até só claro, isso, né? que a gente tava entendeu assim? Claro, e é o que a perfeito. gente estava conversando no caminho para cá, porque eu troquei de bike também. E aí quando eu fui pesquisar as novas gravels, tu viu que a maioria
fez exatamente isso. Tu pega todas as marcas hoje de referência mesmo do gravel, não marca comercial, mas marcas americanas, por exemplo, a 56 deles, ou a Large, todas elas, pro meu tamanho, é 57 para 57,5. Sim. O top tube. Sim. Sabe? Então... Para poder usar a mesa curta. Exatamente. Hoje a gente vê que as gravel, elas vêm com a mesa mais curta, o top tube mais longo, mas justamente para evitar essa... Você tá com a roda lá na frente Isso, sem abrir o bateu, ângulo. exatamente. E evita a questão do pneu pegar no Porque na road toca, mas na road quando você vai fazer uma curva, o pé de vela na vertical, né? E eu Só vejo que na assim, grava você vai descendo o estradão, o pé de vela vai estar na tu horizontal. não chega a ter... É uma curva mais rápida. É. Então tu não trabalha tanto a direção Sim, como sim. numa gravel, tá entendendo? Se Sim. tu fazer uma trilha, por exemplo, com uma gravel, tu vai estar numa velocidade maior, tu vai ter que torcer um pouco mais. Uma hora ou outra tu vai estar em pé com o pé de vela na horizontal, Então, não pode tocar. E hoje eu vi que a tendência na gravel é essa, é o top tube mais longo. E ao mesmo tempo eu vejo assim, tem muita gente que compra gravel pela speed, pela road. Isso, por isso que a sensação não pode ser ruim. Exatamente. Não pode ser uma bike lenta, né? Senão tira Não. aquela experiência do cara. É outra coisa, tá entendendo? Até eu sei de gente que comprou a gravel, um lojista parceiro nosso aí comentou esses dias, um amigo dele comprou a gravel, não gostou, achou a bicicleta horrível, não lembro que marca que foi, agora não sei se ele falou, mas ele disse que teve uma experiência ruim com a gravel e não quis. Aí a gente até falou para ele, não, então deixa ele andar na Spire para ver o que ele acha. Até abrir um parênteses aqui, né? Apresentando o Juliano, que ia falar, já entrou falando, né? Mas obrigado pela contribuição. Só antes de continuar, me fala pra gente qual que é a tua bike do Bom, seu dia. eu tinha uma Specialized, uma Diverge, né? Não tenho mais, justamente por isso, porque vai atualizando e tu vê que estava faltando alguma coisa na bike, né? E eu estava procurando uma gravel raiz, vamos supor assim, que atendesse às novas demandas, né? Sim. Então, nessa minha pesquisa, eu comprei uma Ibis agora, né? E aí depois eu fui convidado para fazer o teste. E aí quando eu peguei a minha bike para fazer o teste, eu já tive uma sensação do que me espera, porque a bike que eu peguei, a geometria é muito parecida com a Sprite. Top tube é longo, né? A caixa de direção ela também não é tão aberta, ela é uma caixa de direção mais fechada. Sim. Então assim, eu gostei bastante. O guidão mais aberto para descer é incrível. Sim. Tá? A minha era o guidão tradicional de road mesmo. Então a gente foi ali no interior de Gaspar, ali na descida. Cara, ela te dá muita segurança para descer. Muito diferente que tu tá com o braço aqui. Tu fica com o braço mais aberto, então tu tem muito mais agilidade, muito mais controle da bike. E primeira vez que eu tinha andado com uma... O freio parece que fica mais assim. próximo da mão, né? Isso, a própria de marcha isso. mais curta, o manete fica mais Sim, na mão, sim, né? tu fica, mais encaixado, tá entendendo? Pô, eu ia falar justamente isso, cara. Quando fui dar aquele gás no final ali, pô, tu botou em cima, pegou aquela posição aérea. Por mais que ele tenha aquele flare, cara, ele te convida a fechar. Pô, se eu quero dar aquela tocada na reta, no asfaltão, assim, fechou ali, um pouquinho inclinadinho pra dentro, cara, dá uma posição muito confortável, muito natural. Pra descer, pô, vai embora. Essa posição eu achei... Eu até assim, a gravel que eu tô Muito usando, eu ajustei o fit mais ou menos assim, ó. Eu deixei a parte de baixo do guidão, o drop do guidão, quase na altura que fica a parte do manete na minha road, entendeu? Entendi. Porque daí na estrada de terra eu acabo usando quase só a parte de baixo na gravel. E, pô, Entende? a questão dele Então, ser lá... se eu for comparar a posição do STI da minha gravel com a road, na gravel tá bem mais alta, mas é quando na parte de baixo o drop. Mas é o que a gente mais usa. Tipo, Sim. eu comecei a andar de Mas gravel, segura o freio também, né? isso, em 2017. E, assim, no plano, às vezes para descansar, tu segura, né? Mas para descer, não tem como tu descer na gravel segurando em cima como na road. Cansando, Não. doendo. A Não tem própria modulação mão, do né? Dói freio. e tu não tem um controle, tá entendendo? Então, assim, essa posição de tu segurar no drop embaixo, na gravel, ela é fundamental. Para tu fazer um pedal mesmo de gravel, é básico, é isso aí. Eu acho que a geometria do guidão, ele mais aberto, Sim. cara, ele transforma a bike. Tu andar com guidão normal e com ela é diferente. Não Até é a questão da subida, né? Dependendo da subida, na road tu tá acostumado a vir andar em pé no STI. Isso.
Só que o guidão na parte do manete ali, na gravel, ele fica estreito. Embaixo ele é maior. Sim. Então você levanta em pé com a parte de baixo mais alavanca, ela anda mais fácil em pé. E como o Zorzo ia falar aquela hora, quando a gente veio, então a gente começou assim de brincadeira, a gente tava vendo o movimento da gravel, mas eu tinha essa BMC, essa grano fundo, e um dia a gente até ia onde era outra fábrica ainda, né? A gente fazia um trajeto que passava até aqui, né, Zorzo? Até a história da fábrica rapidinho era assim, eu ia para outra de bike e passava aqui. Aí eu passava, vocês viram que aqui, até isso que vocês chegaram agora à noite, mas lá fora, que é um paraíso, né? Aí eu falava, eu quero sair de lá da BR e queria vir pra cá. Eu falava, meu sonho é vir pra cá. E aí deu certo, eu consegui vir pra cá. Mas a gente ia e pegava um bom trecho de estrada de terra, com muita pedra. E era, eu falei, é legal, eu gosto muito de pedalar na road, sabe? Eu sempre gostei muito mais até do que na mountain bike. Só que eu falava pra ele, mas a bike não desenvolve, não responde. Eu falei, vamos fazer uma gravel, mas assim, ela tem que responder. Vocês sentiram, ela responde mesmo quando tá... você andou mais na terra, mas você andou, né? Peguei trânsito, né? Responde mesmo a bike? Cara, aquela saída ali... É que o chainstay dela é curto, é suficiente pro pneu que cabe. Né? E eu acho isso essencial, assim. Assim, ó... Cabe o pneu e uma sujeirinha. Um pouquinho maior. Esse pneu que vem nela é que tamanho? 40. Cara, é grande. É grande. O pneu... Então, por ele ter aquele chainstay bem curtinho, cara, quando tu põe a força pra dar aquela escapada, assim, aquela saída, pelo menos no meu ambiente mais trânsito, tu vai embora, assim. Tu sente que é só botar a força pra baixo que ela realmente vai responder. E o legal é que como ela tem o top tube um pouco mais longo, ela também aumenta aquela base, cara, pra tu manter a velocidade, ela... Sim, verdade. Ela vai dando aquela tocada, ela não te deixa, tipo, na mão. Eu achei ela, como eu te falei, foi divertido. Sim. Foi divertido andar com essa bicicleta. Então eu queria perguntar aí o freio mecânico, o que vocês acharam? Porque ele é um freio mecânico, mas é um freio mecânico pra puxada do STI, que é diferente de usar um freio mecânico de mountain bike, que puxa mais cabo e tal. Ele é aquele simétrico, os dois pistões acionam? Os dois. Isso talvez explique já um pouco. Cara, a modulação, o peso contra o hidráulico muda. A força que tu faz muda. Mas a modulação é muito parecida, na minha opinião. Eu não rodei tanto assim também, mas claro, são cabos, tem atrito. Sim. Foi o que eu percebi. Eu usei um tempo, eu competi com ela assim, algumas provas e tal. Só que a única coisa que eu senti realmente é um pouquinho mais pesado, mas o que é mais importante, na minha opinião, é a modulação, né? O que difere tu ter uma bicicleta realmente, claro, é o poder de frenagem, mas é quando tu tá descendo aquele barranco de grava, tu vai entrar naquela curva, tu começa a frear, tu sente que começou a dar mais capadinho, tu consegue soltar o suficiente para continuar freando, mas para não cair de lado no chão. Certo. Então, nesse sentido, serviu muito bem, e levando em consideração ainda o uso urbano, digamos, vou pegar chuva, aquela história toda do dia a dia, cara, a manutenção disso aí eu faço em casa, né? Eu faço em casa a manutenção de tudo que essa bicicleta traz, enquanto com a minha não é bem assim, né? Ninguém faz um kitzinho mais complicado. Ninguém faz um kitzinho de sangria com DOT 5.1 em cima do piso de madeira em casa, né? É perigoso. Não dá, né? Sabe que, na verdade, essa não é a nossa primeira gravel. A gente lançou ano passado, aí já com o garfo de carbono, ela veio com a Apex de 1.11, né? Hidráulico. E o que eu andei um ano com a bike desse jeito, tá? Eu andei um ano assim, eu andei, sei lá, um mês ela original. Aí depois de um mês eu troquei e coloquei a roda 27,5 com o pneu. Eu montei na minha grava, emprestei pra ele usar, nunca mais devolvi. Aí nunca mais eu devolvi. Eu acho que eu tava falando, pra mim, né, aí que eu não ando mais de mountain bike, é só se eu for fazer uma trilha. Senão nunca mais, não consigo. No sábado eu vim de casa pra cá de mountain bike e não consigo, sabe? Fala, não quero mandar nesse aqui. É pro mato, né? Mas pro mato, eu quero.
E a gravel te dá um conforto, dá uma agilidade, e com esse pneu então é um conforto impressionante. E daí eu acho, a gente lançou esse produto ano passado, original, como eu falei, só depois de um mês eu troquei, mas eu usei um ano ela desse jeito. Agora que eu fiz agora eu falei, não, eu gostei mesmo da brincadeira, eu fiz uns upgrade na minha, até eu desmontei ela, eu vou pintar ela de outra cor. Mas eu coloquei uma roda de carbono, aí eu coloquei o XO, eu coloquei o cassete da mountain bike, o câmbio XO e os manetes Force e o pé de vela Force. Então eu fiz esse conjunto e mesmo ela sendo de alumínio, ela ficou super leve a bike, né? Sim. E aí eu fiz essa brincadeira aí agora. Então deu uma turbinada, né? Legal, cara, cassete 1050. Sim, 10,50. não, mas tu fala do peso, mas a gravel, ela não vem com esse conceito que nem da road de ter um peso muito baixo. Sim. Tá entendendo? Tu vê que a maioria das gravel, ela já tem um peso um pouco maior. Sim. Então acho que essa questão do peso, ela É relativo. não Até cabe o quadro muito, tem que ser mais sabe? robusto que um quadro de Exatamente. estrada, né? A gente sabe que Exatamente, o terreno que vai andar ele tem que ser um pouco mais forte, então... E até assim, ó, falando dos pneus, o pneu 40, ele é o pneu padrão, é o perfeito. Sim. Eu acho que tu só vai usar um superior ao 40 se tu pegar um gravel mesmo mais Grosseiro, extremo, sim. tá entendendo? Sim. Mas, porque a gente tem na nossa região essas estradas de chão, Sim. e o que tu vivenciou, eu também. Eu sempre fui atleta de mountain bike, mas para mim a mountain bike ela faz sentido numa trilha. Sim. Eu jamais gostei de andar de mountain bike, por exemplo, em estrada de chão, né? Que vamos pro speed poeira. Cara, eu não conseguia andar, não conseguia. Para mim, mountain bike tem a ver com trilha. Sim. E quando eu conheci a gravel, o mountain bike eu usava no dia da prova. Sim. Então, meus treinos basicamente se deram em cima da gravel. Principalmente pela versatilidade que ela tem. Essa questão de tu poder andar no asfalto, tu poder andar na terra, cara, nenhuma bike tem essa versatilidade que nem ela tem, sabe? Sim. Só que eu acho que o mercado ainda tem muito, não sei se é preconceito ou receio das novidades, eu acho que muito receioso sempre com novidade, né? Isso. Até Isso é complicado. Até por isso que a gente lançou agora essa bike com valor mais econômico. Você que quer falar, né? Porque com a Apex ela girava na faixa dos 8 mil, né, André? Aí o cara vai comprar para ver se vai gostar, era uma faixa de preço meio alta. Então agora na faixa dos 4 mil, de repente o cara já vai. 3 e pouco que ela custa, né? algumas pessoas têm pedido para nós, para a gente lançar de carbono. Só que eu acho assim, hoje a nossa empresa, a gente começou, sou em 2010, como uma empresa pequena, como ia lá na China, comprava aqueles moldes abertos. De uns tempos para cá eu falei, nós não compramos mais molde, a gente faz os nossos próprios desenvolvimentos. Então eu não vou para lá comprar o molde aberto, vou trazer, eu vou desenvolver. Custa caro, eu acho que ainda não tem mercado suficiente para eu trazer uma gravel de carbono. Né? Então a gente pensou em segurar essa aqui. Eu tenho uma estratégia até, né? O que vocês acham? Né? E daí a gente lançou essa, que é mais de entrada. Eu acho que tem muita gente que está comprando para sentir. Eu acho que vai ser assim, quem pegar, comprar, logo vai querer trocar, tá certo? E a minha ideia eventualmente, continuar com o nosso, que eu acho que o nosso quadro é leve, né, Zoso? Com ao outro com o garfo de alumínio e lançar ele numa espécie de customização, de conjuntos, né? Aí eu posso vender, quem quer com conjunto de 1.11, quem quer agora a Shimano, né, tem o GX, ou como a gente tem facilidade também, eu trago esses conjuntos da SRAM, aí você pode montar com o próprio, né, o Force para gravel, ou misturar com cassete com câmbio, com cassete de aquela versatilidadezinha, né? Aí fica legal, aí fica aberto, aí cada um monta com roda 700, com 27,5. O que vocês acham isso? Acho que isso seria legal? Não, assim, eu acho legal pela o que tu proporciona para o cliente, de tu vender um produto aberto, na verdade, que tu vai te satisfazer a minha vontade. Porque às vezes tu vai comprar uma bike, tu já vai ter que fazer um upgrade no freio, um upgrade ali. Então assim, tu já compra uma bike do jeito que tu
tu tira ela da caixa, tu vais colocar ela para rodar. Como é que você Então, hoje como é que você gostaria de a tua? Como é que você gostaria? A minha? Não é que você comprou ou fala, eu comprei a minha assim, mas eu gostaria. Qual que seria? Não, o né? teu, Bom, teu... vamos pro sonho então. Não, mas eu colocaria um grupo Force Axis de 1.12, atrás um cassete 1050, com câmbio já do mountain bike, o Eagle Axis também. Então, eu acho que essa é uma combinação pro gravel top. Para mim ela ia atender qualquer situação, qualquer demanda. Na frente eu colocaria teria duas coroas, teria uma 44 para eventual terrenos mais planos, não tão acidentados, e talvez uma coroa 38, 40 se eu fosse pegar, tipo, fazer realmente uma prova de uma distância muito longa, com muita subida, então eu acho que eu colocaria um cassete menor, uma coroa menor. Mas essa seria a minha configuração, garfo de carbono, né? Claro, se tivesse a opção do quadro de carbono pelo conforto, principalmente pela longa distância que eu gosto de pedalar, seria a minha opção, né? Esse é o meu sonho de consumo. Também é o meu. E você faria, o que você faria? Se for para falar sonho mesmo, eu acho que eu não tenho idade, mas eu queria uma bicicleta de titânio. Mas dizem que tem que ter 40 para pedalar uma bicicleta de titânio, né? Eu não cheguei lá ainda. Mas eu acho que o principal, o que eu acho que o principal é realmente ter um grupo que atenda a necessidade que tu tem naquele momento. Eu acho que uma discussão que a gente tem muito é o que é a gravel. E a gravel nada mais é do que uma ferramenta por tipo de pedal que tu quer fazer. Isso. Não existe uma gravel ideal, existe uma gravel que atenda a tua necessidade. Eu gosto muito, eu tô na pegada de longão e eu gosto de ter essa versatilidade porque, na nossa região vai sair para fazer 200 km no asfalto, tem que pegar a estrada, tem que lidar com o motorista, é um estresse. Então a gravel te traz essa versatilidade, tu faz um negócio misto, pega uma estradinha mais calma, uma tocada forte e foge do trânsito pelas estradas secundárias de chão. Então realmente ali um cassete com um range bem legal, assim, não precisa ser nada absurdo. O 1050 é bastante absurdo já, mas não precisaria tanto, mas realmente uma coroa ali equilibrada. Um garfo de carbono é sempre legal para absorver, apesar de que eu não senti muito no terreno que eu peguei essa bicicleta. Mas acho que diferente do Juliano, eu teria 2 pares de roda. Um par de roda talvez com um cassete maior, 650B, 27,5, não sei qual nomenclatura a gente pode usar, com o maior pneu que cabe no quadro, sempre. Sim. O limite é o que tem no quadro, né? E um par de rodas provavelmente de carbono ali, uns seus 50mm com pneu 32. Dependendo ali do pneu, até dá pra chegar num 38 para manter a versatilidade, mas para ter aquela tocada. Galera, nós viemos aqui pra dentro, começou a chover, aí começou a fazer barulho lá no galpão, a gente teve que interromper, que senão vocês reclamam do som, né, da gente. Então a gente parou, viemos pra cá, o Zorzo ia começar a falar de uma... Conta você, vai, fala aí. Então, é que eles estavam falando sobre a relação, né, que eles estão usando o cassete, né, então, como eles falaram aí, cassete 1050, como tu tá usando. Sim. Eu andei um tempo assim, com a minha Gravel One By, 40 na frente e 42 atrás. E depois, para testar, eu acabei colocando um grupo 105, não tinha lançado ainda o GRX, né, só para ver como que ia ficar com 2 coroas. E eu gostei de usar porque a relação fica mais próxima, assim, então a troca de marcha você não sente tanto aquele gap de uma engrenagem para outra. Né? Então, para aquela tocada no asfalto, no plano, ela ficou mais parecida com a bike de estrada, que eu venho do ciclismo de estrada, né? Então eu competia mountain bike para brincar, mas eu participei bastante tempo de prova de estrada. Então eu me adaptei um pouco melhor assim, e em subida mais íngreme eu continuo com a relação 1 para 1. Eu fiz uns mesh ali, eu coloquei um cassete com 36, né, com câmbio 105, que até passa ali meio no limite, não é aconselhável e tal. Então a minha relação mais leve está 1 para 1, que é mais ou menos o que eu tinha na outra. Então a relação de estrada assim para mim atendeu um pouco melhor. Gostei mais. Falar uma coisa para vocês, a gente também está trazendo, acho que chega em dezembro, não sei se vocês chegaram a ver aquela Earth, que é a gravel da BMC. Vocês chegaram a ver? Sim, eu vi eles lançando
A unrestricted, né? Justamente aquele negócio que a gente tá falando, não tem regra pra essa não brincadeira, regra, cara. Sem restrição. Quando chegar, eu vou fazer uma coisa. Quando chegar, eu vou convidar vocês pra vocês experimentarem. Pô, tá? na hora, meu Deus, não precisa falar 2 vezes. E o grande tchan que a BMC tem aquela tecnologia do... Como é que chama, né, Zorza? O MTT. O MTT. Aquele Softail. Isso. E tá na Gravel deles também. cara, Eu vi. Que Até sonho, falando hein? da geometria, a Gravel da BMC ela vai ter a mesa de 55 a 80, para você ver como ela é comprida. Sim, é o que eu falei. Quando eu comecei a pesquisar, tudo eu bem vi curtinho, que todas as integrado. marcas que atualizaram a Gravel, que já tinham ou foram atualizar, elas alongaram o top tube. Isso é regra. Se tu pegar as principais marcas, tem marca meio que exclusiva de Gravel, o top tube é sempre alongado. Não é uma geometria que nem uma Speed, uma Road. Completamente diferente. É aquele negócio que a Tinha- gente conversava quando tava Isso. escolhendo o tamanho da tua, né? Provou a minha, que é uma 55, falou, pô, ficar muito agressivo. E a pegada, quando tu vai escolher, parece a galera tá flutuando ali pra decidir mais voltado como uma geometria mais de mountain bike, Sim. pensando no uso dela muito mais do que no tamanho do cavalo, né? Sim, Que é a primeira medida que a galera acaba pensando. A gente tava, né, aqui em off, enquanto tava fazendo essa mudança pra cá, daí começou a surgir essa discussão, né? Que ele tava falando, até de um grupo do WhatsApp que quando surgiu o vídeo Do do Juliano. Juliano, o pessoal, mas essa bike da sua É não gravel. é uma gravel. Eu queria falar assim, eu acho que primeiro, não só no gravel, vamos falar mountain bike. Até alguns anos atrás era o 26, o que evoluiu o mountain bike nos últimos 5, 6 anos, né? A road também, se a gente for falar, até pouco tempo atrás, tem que andar com pneu 23, 20? Quando não era 170, 19, né? né? 19 tubular. Exatamente, Agora nós estamos falando em 28, Tá né? ganhando Menos, contra-relógio de né? Olimpíada com 26, né? Tubeless. Ah. Tubeless é teoricamente mais rápido. Sim. Pô, Então, assim, eu acho que o importante primeiro é assim, não existe nem na vida da gente, nem no ciclismo nada definitivo, tá certo? Não tem verdade Né? eterna, na verdade. Não, justamente, não tem verdade eterna. E depois acho que tem também, às vezes, um perfil, né? Então uma pessoa prefere, às vezes, um total. pouco mais um jeito do outro, então tem muito essa característica até, acho que de cada um. Lógico que aqui a gente a gente tem um perfil que a gente costuma falar, de quando a gente vai pensar num produto, então como eu falei lá no começo do vídeo, eu queria uma bike que você sentisse, você ficasse de pé e pedalasse, ela reagisse, ela é uma bike que fosse andar, que fosse, né, tivesse uma resposta. Tem que andar. Então essa é uma característica primeira que eu quis colocar assim na bike e tal e tudo mais. Mas como eu estou falando, a gente não quer ser unânime, a gente está aqui para dar característica do que é o nosso produto. Tem gente que vai gostar e tem gente que eventualmente vai preferir, né, um outro conceito, uma outra situação. Mas eu acho que o ciclismo legal é isso, a gente está aí aberto, né, a escutar o que cada um gosta, o que cada um não gosta, o que cada um ou gosta, né, as preferências de cada um. A gente já percebeu que em questão de grupo, né, cada um tem as suas preferências, então nós temos procurado fazer isso, dar todas as opções e o cliente escolhe. No quadro, a gente tem buscado que eu falo assim, a gente quer dar um carimbo da marca, né, que as pessoas no futuro bem próximo, a gente está criando uma característica, a marca é nova, mas com o tempo uma característica, para que a pessoa olhe um dia, o quadro não tem pintura, mas a pessoa pensa, aquele quadro ali é da Soul. a BMC né? é assim, né? É. A BMC tem Tem assinatura, os né? traços, né? Tem. Então esse é o caminho que nós estamos, esse é o nosso trabalho, a gente está procurando isso, ter a nossa assinatura, ter aquele nosso DNA ali, né? E que é no quadro, que é a nossa inspiração, que é o que a gente faz. E é o conjunto de peças a gente quer disponibilizar. Acho que nas bikes de carbono a gente está fazendo já. Na Gravel eu vinha pensando justamente por conta
dessa questão, a Gravel eu acho que traz uma amplitude até maior, bem amplo, cara, né? exato. Uma amplitude maior, porque nós estamos misturando isso, né? A Road MTB está bem característica, a Gravel está juntando os dois, né? É muito Então, legal, cara, isso. né? É a oportunidade da gente mostrar talvez até a nossa própria personalidade Sim, dentro do justamente. ciclismo. Sim, né? e até como tu Exato, colocou, exato, André, tipo, exato. quando começou a evolução do mountain bike, do 26 para o 29, eu me lembro que eu fui um dos primeiros a ter uma 29 em Blumenau. Isso aí é moda. Tudo era sempre moda. Freio a disco foi moda, 29 foi moda, Grupo eletrônico. né? Grupo eletrônico foi moda. Então tudo começa na moda, porque eu vejo o pessoal muito resistente a essas próprio novas carbono, tecnologias, roda de essas carbono. mudanças, sabe? Então é normal. E tu vai ver que daqui a, não vou dizer 5 anos, 3 anos, é mais um conceito que deixa de ser conceito e passa a integrar uma família de produção normal, como o a nicho Speed, dela, exatamente, bem né? encaixado, bem claro, Então, bem nítido. eu acho que o mercado brasileiro, ele demora muito a responder. Lá fora, tu já vê que a Gravel ela já está consolidada. As grandes marcas, todas, inclusive a Pinarello, por exemplo, que é tradicionalíssima na bike road, os caras lançaram uma Gravel também. E dedicada, porque eles tinham aquela Gun GR, que era uma Gravel, né? No meio de campo, assim, não queria botar italiano, né? Bem tradicionalista. Cara, foi 1 ano e pouco dessa bicicleta em linha, Gravel caiu e, pô, recortada, outra bicicleta. Bonita, né? Eu nem sei, acho que tem a opção de 650B de fábrica já, que é um negócio muito pra frente. Então, Eu achava até- bonita pra caramba essa Pinarello. a GR, Até né? eu vou falar assim, ó. A BMC não tava no stand da Eurobike, mas tinha uma Urs no stand da SRAM, não sei se tu viu, que era top, câmbio traseiro XX1, cassete acho que era XO, não, foi essa Red, bike que eu vi. só que ela tava com roda zip, cara, no perfil 35, mais ou menos 27,5, cara. Lembra? Que bike bonita, velho. Roda alta, Cara, 27,5. os caras falam Ela assim, fica já tá cheia, tão- assim, sabe? Cima robusta, cara. Mas só para Coisa linda. você falou da Pinarello, né? E a Pinarello é outra marca que também tem a linha dele, todo mundo reconhece, é própria exatamente, delas, né? é. Até uma coisa Isso eles interessante fazem aqui, bem. só para compartilhar, o design da Pinarello é um italiano, Manuel Bosato, o Murilo Fischer conhecia ele, daí uma vez a gente falou, pô, vamos contratar o cara para fazer um design pra gente, a gente ligou, aí ele falou, não, bicicleta exclusiva, ele só faz Pinarello. Caralho. Mas Por ela causa é do traço. época do Claro, traço. Ele Claro, tem é um jeito dele identidade, fazer. né? Se eu for fazer pra outra marca, vai ficar assim. Vai virar igual o vai. carro hoje em dia, né? Tudo meio parecidinho, tudo aquelas mesmas linhas. Mas é isso aí, gente. Eu queria mais uma vez agradecer, né, por vocês terem feito, foi muito legal. Para ter estado aqui hoje, para conhecer a fábrica, a gente conversar. E em breve, então, quando a Urs chegar, tá certo? Vamos fazer mais uma briga. Eu não sei se vou dormir direito até lá. Poderia fazer um dia inteiro de vídeo, né? Pô, um dia, uma semana, 6 meses gravando, não tem problema. Aí vamos brincar um pouquinho com ela legal. também. Valeu? Legal. Beleza. Obrigado Muito pela obrigado. presença. Valeu, galera. Até a próxima aí. Falou.